partir de agora, nós vamos ver a respeito dos amplificadores operacionais. O amplificador operacional é representado por este bloco triangular e com um sinal negativo e um sinal positivo, pode ser embaixo ou pode ser em cima. Essa posição necessariamente não precisa ser nesta ordem. Depende de como você vai desenhar e analisar o circuito. Mas este trata-se de um amplificador operacional. Ele está aqui numa determinada configuração e a partir daí eu quero que vocês entendam o conceito do amplificador operacional. Nós até costumamos dizer que este aqui é um componente coringa dentro da eletrônica, porque ele está por toda parte. Está aí então a necessidade de entender o mínimo possível sobre os amplificadores operacionais para que a gente possa adentrar nas análises de diagrama esquemático. Vocês irão deparar com estes componentes este componente durante todo o percurso ou a trajetória que vocês tiverem dentro da eletrônica. Portanto, vamos lá. Nós temos aqui um amplificador operacional que o próprio nome já diz, e ele tem uma função de amplificar, mas também ele tem outras características. Na realidade, com o amplificador operacional, nós podemos, assim dizer, que a gente consegue fazer todas as operações matemáticas. Daí a razão do nome operacional. Ele tem a capacidade de fazer operações matemáticas. Então nós vamos aqui só sentir inicialmente como ele atua, qual a sua função, para que vocês tenham o mínimo de conhecimento necessário ao adentrar aos diagramas esquemáticos. Quero salientar o seguinte: não iremos ver aqui tudo sobre os amplificadores operacionais. Só os amplificadores operacionais é um extenso curso, na realidade, e que ele tem uma gama de aplicações muito grande dentro da eletrônica. Mas vamos entender, nós temos aqui um amperímetro, temos um conjunto de baterias, aqui esse conjunto de baterias está funcionando com dois conjuntos fornecendo energia positivamente e dois conjuntos fornecendo energia negativamente. Então nós temos aqui o aterramento, nós temos um voltímetro na saída para detectar a saída do operacional e nós temos um voltímetro para detectar a entrada, a tensão de entrada do operacional. Vamos chamar a tensão de entrada de VI e vamos chamar a tensão de saída de VO. Nós temos então dois resistores aqui, R2 e R1. Esse resistor R2 representa a realimentação do circuito operacional. Se nós retirarmos esse R2, esse amplificador ele terá um ganho determinado pelo fabricante e é da ordem de 50 mil vezes para cima. É muito alto o ganho do amplificador operacional. Então, quando nós não temos essa realimentação, a gente consegue somente amplificar ou consegue um fator de ganho muito alto para o amplificador. Mas nem sempre nós precisamos de ganho muito alto no amplificador. Às vezes se faz necessário a gente ter um ganho menor ou controlar este ganho. E para controlar este ganho, nós vamos controlar através dessa resistência, o R2, e esta resistência R1. Então, nós teremos aqui a divisão de R2 por R1, nós teremos o ganho. E quando nós temos o ganho, fica fácil saber a tensão de saída. Basta nós dividirmos, ou melhor, multiplicarmos a tensão de entrada vezes o fator ganho. Aí nós teremos o VO, que é a tensão de saída. Daí
a gente pode verificar se o fator de ganho realmente aconteceu em relação à tensão de entrada e à tensão de saída. Então nós temos aqui este circuito no simulador do Proteus. Nós vamos acionar aqui o simulador. Passou a circular tensão positiva através do R3 e tensão negativa através do R4. E temos o terra, que é nula tensão. Então nós vamos aqui agora, e quero fazer uma outra observação também, que o negativo representa uma entrada inversora e o positivo ele representa a entrada não inversora. Então, quando numa configuração tipo esta aqui, em que nós entramos com a tensão na entrada inversora, nós vamos entrar com uma tensão positiva, nós vamos ter na saída uma tensão negativa, amplificada, porém negativa. Se nós entrarmos aqui com uma tensão negativa, nós teremos lá uma tensão positiva. Então, e vice-versa, ele inverte. Se nós entrarmos com uma determinada tensão, nós teremos ela invertida e determinando o ganho determinado por R2 e R1. Então vamos ver aqui como fica a simulação. Através do RV1, eu vou alterar a tensão de entrada e vocês vão verificar aqui no voltímetro VI. Alterei para mais 0,80 volts. O que acontece? A tensão positiva entra na entrada inversora, inverte para sinal ou a tensão negativa na saída e amplificado para 2,40 volts. Essa amplificação é resultado do ganho, né? Então, se nós dividirmos 2,40 por 0,80, nós vamos ter o ganho, né? E se nós multiplicarmos 0,80 pelo ganho, nós teremos 2,40. Então, este é o conceito do amplificador inversor e é o conceito também do cálculo do ganho deste amplificador inversor. Agora, outro efeito que é importante a gente conceituar aqui, eu vou desligar aqui a simulação e vou alterar o valor, vou praticamente igualar o valor de R2 e R1. Vocês verão exatamente o que vai acontecer. Então aqui, vamos verificar aqui, é 100 mil ohms R1 e R2 é 300 mil. Então eu vou igualar, vou colocar todos os dois a 100 mil. Pronto, nós temos aqui agora R2 100 mil, R1 100 mil. Então vamos verificar o que vai acontecer. Vou ligar o simulador e nós vemos que nós temos aqui um ganho unitário, porque eu igualei os dois valores. Quando eu tenho esse ganho unitário, eu vou até diminuir aqui o valor. Tanto faz eu alterar a tensão de entrada. A nossa tensão de entrada será a mesma tensão de saída. Se aplicarmos a fórmula, veremos que o resistor R2 e R1 praticamente perde o efeito de controlar o ganho quando eles são iguais. Bom, vocês vejam bem que quando eu igualo R2 com R1, nós teremos aqui um resultado que é chamado de buffer, né? Um ganho unitário, que ele perde a função de amplificar e o mesmo resultado que nós temos na entrada, nós teremos na saída. Então eu vou alterar aqui a tensão, vou positivar o VI e vocês observam que a mesma tensão de VI retratada aqui no voltímetro de entrada é a mesma tensão retratada no voltímetro de saída. Ele passa a ser um buffer, né? Então é muito utilizado também dentro da eletrônica e é interessante a gente ver este comportamento dos circuitos integrados operacionais, ok? Então vamos ver aqui esta outra configuração do amplificador operacional,
utilizando a entrada não inversora. Vocês vejam bem que agora o positivo está para cima e o negativo para baixo. A inversora está para baixo e ela está sendo realimentada por um R1 de 3.000 ohms e em relação ao terra R2 de 1.000 ohms. E na sua entrada nós estamos tendo aqui um circuito com duas baterias de 12 volts e um resistor variável para polarizar a entrada, tal como o circuito anterior, aplicando uma tensão de entrada só, que neste caso na entrada não inversora. Então o objetivo da entrada não inversora é expor na saída a mesma polaridade da entrada, da tensão de entrada. Então vamos verificar como isso acontece. Vou colocar aqui o simulador e vamos aumentar a tensão de entrada. Veja bem que nós temos aqui positivo 0,80 e temos na saída positivo 3,20. Neste caso, a realimentação, como é feita na entrada inversora, como é que se faz o cálculo? Nós teremos R1 mais R2 dividido por R2, vezes a tensão de entrada. Então vocês vejam que tem uma pequena mudança aí na fórmula, na forma de calcular o nosso ganho, né? O nosso ganho e, consequentemente, a tensão de saída. O ganho ficaria R1 mais R2 dividido por R2. E basta, então, multiplicarmos por VI e nós teremos o resultado final, que é o VO. E o principal observação que devemos fazer é que na entrada não inversora, o mesmo sinal de entrada nós teremos na saída. É importante a configuração destes operacionais para que a gente possa observar, porque nós temos N aplicações dentro da eletrônica, né? E, como eu falei, os operacionais eles têm essa possibilidade da gente efetuar várias operações matemáticas. E nessas operações matemáticas, nós podemos assim, desenvolver vários circuitos que executa uma determinada função na qual a gente deseja. Então vou aqui negativar a entrada não inversora. Pronto, negativei, ficou menos 0,80. Vocês vejam que o resultado é menos 3,20. Ao contrário da inversora do circuito anterior, que nós aplicávamos um sinal negativo na entrada e nós teríamos um sinal positivo na saída. Aqui nós temos o mesmo sinal ou a mesma polaridade na saída. E amplificado segundo o cálculo que nós, ou os resistores que polarizam a entrada inversora, ok? Vamos passar então para a próxima configuração. Temos aqui então agora uma outra configuração do amplificador operacional, para a gente entender um pouco mais sobre este figurinha, que é o coringa da eletrônica. Esse amplificador operacional, vocês observam que ele está sem a configuração de realimentação. Então aqui já não acontece mais os resistores de realimentação. Só para a gente entender esse tipo de configuração do comparador realizado com o amplificador operacional. Então aqui ele compara a entrada não inversora com a entrada inversora e gera algumas características muito especiais na saída, que tem muitas aplicações dentro da eletrônica, aplicações inclusive dentro da eletrônica lógica digital, ou seja, a gente pode acionar em determinados instantes, conforme as configurações de entrada. Nós temos, por exemplo, comandos de antena à distância, que a gente precisa
dentro de uma residência, configurar através de um potenciômetro uma posição, uma localização em que uma antena ou um motor que faz o giro de uma antena, por exemplo, possa direcionar no alto de um edifício, de uma casa, seja onde for, conforme o posicionamento do potenciômetro ou do resistor ajustável dentro da residência. Por um comando, a gente consegue equilibrar a posição correta em que a antena, por exemplo, deve ficar um pouco distante, estando ela um pouco distante do nosso contato. Então, este circuito pode, por exemplo, servir para isso, né? Por quê? Porque ele faz uma comparação entre as duas entradas. Se nós temos uma comparação, por exemplo, nível 0 em RV2 e nível 0 no RV1, nós temos o acionamento, por exemplo, de duas cargas na saída. Se nós desequilibrarmos através de um dos potenciômetros este nível, a gente terá também um desequilíbrio nas duas cargas e provocará o acionamento de uma ou outra, conforme qual dos dois potenciômetros nós estaremos atuando, em qual das duas portas inversora ou não inversora estivermos atuando. Mas vamos para a simulação para que a gente entenda bem. E a gente pode viajar muito nas aplicações, né? São muitas aplicações para este circuito. E nós vamos acionar aqui o simulador. Acionamos o simulador, a alimentação já corre no circuito. À medida que corre no circuito, nós temos 0 volts em todos os voltímetros, porque nós temos na entrada não inversora 0 volts e na entrada não inversora 0 volts. Consequentemente, nós teremos 0 volts entre as duas cargas que estão aqui simbolizadas por duas lâmpadas de 24 volts. Sendo assim, as duas lâmpadas estão acesas. Por quê? Porque nós temos um potencial de energia negativo na extremidade da lâmpada inferior e temos o positivo na extremidade da lâmpada superior. E devido à configuração em que está o nosso amplificador operacional, com duas entradas de 0 volts e 0 volts consequentemente na saída, nós teremos então um ponto comum entre o negativo da lâmpada inferior e um ponto comum em relação ao positivo da lâmpada superior. Então, provocando o acendimento das duas lâmpadas. As duas lâmpadas estão acesas neste momento, com pouca intensidade, né? Mas está acesa, com 12 volts. Então, ela está com a metade da tensão da fonte, da tensão total entre positivo e negativo. Porque vamos analisar da seguinte forma: 12 volts positivo, levando em consideração que as duas baterias estão em série. Então nós teremos 24 volts entre o negativo e positivo, nós temos 24 volts. No entanto, em relação ao terra, ao ponto comum, nós temos 12 volts negativo nessa parte inferior, e em relação ao terra, que é o ponto comum, na parte superior, da bateria superior, nós temos o positivo 12 volts. Então, sobre uma lâmpada nesse momento, como ela está mandando 0 volts na interseção das duas lâmpadas, nós teremos então somente o aproveitamento de 12 volts da bateria superior e o aproveitamento de menos 12 volts da bateria inferior. Então nós teremos as lâmpadas acesas com a metade da intensidade, levando em consideração que as duas lâmpadas, cada lâmpada é de 24 volts. Mas vamos então comparar os dois sinais e ver o que a gente vai conseguir na saída. Então eu vou negativar a entrada inversora. Então vou colocar aqui uma tensão negativa na entrada inversora e vamos ver o que acontece. Coloquei aqui menos 12 volts na entrada inversora e nós já elevamos a nossa tensão de saída para mais 1 volt, né?
Então, vou ainda negativar mais ainda, porque aqui nós temos menos 12, ela sai invertida, logicamente. Se eu desequilibrei a saída na saída inversora, melhor dizendo, então eu vou ter um sinal inverso, que seria a polaridade positiva, e elevou a nossa tensão de saída para 1,2 volts. Vou diminuir mais ainda, negativar mais ainda a entrada inversora. Aí, diminui para 24 volts, menos 24 volts. A nossa tensão subiu para mais 2,4. Isso significa o quê? Que eu tenho uma tensão positivada na saída e vai fazer com que quanto mais eu positivo a tensão de saída, eu vou acender mais a lâmpada inferior. Por quê? Porque a outra extremidade dela é negativo. Então, quanto mais positivo eu coloco na extremidade superior dessa fonte, então, logicamente, dessa carga, logicamente ela vai acender com maior intensidade. E estando positivo, onde era um ponto comum, na saída do amplificador operacional, como é 2,40, nós vamos, então, em relação à carga superior, à lâmpada superior, diminuir a intensidade de brilho dela. O acendimento vai diminuir. Por quê? Porque a sua outra extremidade é exatamente o positivo que vem das baterias. Então, se eu positivo mais a saída, isso quer dizer que eu vou diminuindo a tensão sobre a lâmpada superior. Então, eu vou apagando mais a lâmpada superior e vou acendendo mais a lâmpada inferior. Vou ainda diminuir mais a tensão, ou seja, negativar mais a tensão de entrada da inversora. Veja bem a lâmpada. Aumentou o brilho porque foi para 3,60 volts positivo. Então já aumentamos mais o brilho ainda da lâmpada inferior, porque nós positivamos mais a saída do amplificador operacional. Consequentemente, diminuímos o acendimento, diminuímos o brilho da lâmpada ou da carga, ou seja, da carga superior. Vou diminuir mais. Coloquei menos 48 volts. O que acontece? Nós elevamos a tensão de saída para mais 4,80 volts. Você já observa que a lâmpada inferior aumentou o brilho, a mesma situação que falamos anteriormente. E a lâmpada superior abaixou. Então, isso aí é uma aplicação, é uma característica desse circuito de comparação entre as duas saídas, que pode nos levar a projetar ou analisar vários circuitos, atingir vários objetivos dentro da eletrônica. Vou ver se conseguimos diminuir mais. Trouxemos a nossa entrada para menos 59,8 volts, milivolts. Desculpa, estou tratando aqui dos voltímetros de entradas com milivolts. Na realidade, não é volts. Volts nós temos na saída, milivolts na entrada, porque nós temos aí que considerar o fator de amplificação e como aqui nós estamos com 59,8 milivolts negativo na entrada, estaremos então elevando a nossa tensão para mais 5,98 na saída. Isso aumentou a intensidade. Vamos acompanhar até onde nós temos. Bom, 59,8 negativo, milivolts, realmente é o máximo que a gente consegue negativar aqui na entrada, mesmo porque nós temos dois resistores para limitar corrente de 99,5 kΩ na parte inferior e na parte superior dos dois ajustes. Bom, aqui já deu para ver que nós, com uma variação da entrada inversora, nós chegamos a manipular duas cargas de saída, fazendo com que, à medida que uma acende, a outra apaga. Então é uma lógica muito interessante para ser aplicada.
Vamos voltar a nossa inversora para o zero e vamos fazer o mesmo comportamento com a entrada não inversora. Veja que nós temos um equilíbrio aqui agora e nós temos 12 volts circulando em cada lâmpada, promovendo assim um meio acendimento das cargas, das lâmpadas. Agora nós vamos fazer com que a entrada não inversora também corresponda com alguns resultados. Veja bem, nós vamos negativar essa entrada. Estamos negativando, o que está acontecendo? A lâmpada inferior está apagando e a lâmpada superior está acendendo. Por quê? Porque nós, entrando com tensões negativas na entrada não inversora, nós vamos ter tensão negativa na saída. Né? Nós temos aqui menos 4,80 volts. E como nós temos a parte superior, o positivo energizando a nossa carga, a nossa lâmpada, e se nós negativarmos a sua outra extremidade, logicamente nós teremos aqui uma DDP, ou seja, uma diferença de potencial que promoverá o acendimento da lâmpada superior e, consequentemente, como nós estamos com uma tensão negativa na outra extremidade da lâmpada, ou seja, da carga inferior, e a outra extremidade dessa mesma lâmpada é negativo, é o menos 12 da fonte, logicamente nós teremos ela mais apagada. Então, é bem interessante o circuito, é bem interessante a comparação. Vou elevar elas aqui a tensão mais para cima, positivo, e nós vamos tendo o efeito contrário. Já não é mais a lâmpada superior que estará ativa, e sim a inferior. Então, com este circuito comparador, a gente consegue realizar vários feitos dentro da eletrônica. É preciso a gente entender, isso é para que a gente entenda o comportamento da comparação entre as duas entradas, as duas portas do circuito amplificador, ou seja, do amplificador operacional, tanto na inversora como na não inversora. E assim a gente pode entender alguns comportamentos, né, da movimentação de elétrons dentro dos diagramas esquemáticos, a gente poder visualizar isso através dos desenhos arquitetônicos dos diagramas esquemáticos, a gente já pode visualizar o que realmente estará acontecendo naquele determinado circuito. Então, a partir daí, eu creio que vocês já têm um embasamento para que a gente possa analisar um circuito eletrônico no formato diagrama, ok?